Não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Isso mexe com a gente, né? Principalmente vindo de uma semana assim como nós passamos. E quantas pessoas não estavam no momento pensando já o que fazer no final de semana, o que vou fazer nessa noite, naquela quinta-feira, às 3 horas da tarde, fazendo compras, trabalhando, e de repente o tempo começa a fechar. Alguns ainda começam a filmar e dizer: olha só o vento, olha só o vento vindo, e de repente eles começam a ver que aquele negócio começa a chegar perto e se desesperam. E a gente consegue ver isso, às vezes até de uma maneira irônica nos vídeos. Quando de repente se dá conta: a minha vida pode estar por um triz agora. Não quero fazer uma mensagem apocalíptica essa noite aqui, falando sobre são sinais do final do mundo. Nós sabemos que existem muitas coisas a acontecer para que a volta do nosso Senhor se concretize, mas pode acontecer a qualquer momento, e eu quero estar em paz, eu quero estar com meu coração também puro, e espero que essa seja a oração, o desejo de cada um de nós. Mas como é fácil nós vermos que os nossos planos, não somente por causa de um tornado, podem mudar de uma hora para outra. Às vezes pode ser alguma coisa que afete somente nós particularmente, alguém nos diz alguma coisa e já desanimamos, não fazemos aquilo que tínhamos planejado. Talvez acontece algum acidente, uma doença, coisas acontecem e mudam os nossos planos de uma hora para outra. Coisas grandes, coisas pequenas, coisas boas também acontecem. Às vezes não precisam ser somente coisas ruins. Às vezes alguém chega e diz alguma coisa amiga, alguém dá um presente e os planos mudam para algo melhor, sem nós termos planejado isso. Mas essa instabilidade da vida, e tanto a fragilidade da vida, a brevidade da vida, é algo que ocupa a mente do ser humano desde o início, desde Adão e Eva. O pastor Mário leu aquele salmo no início, onde expressa bem essa questão, dessa insegurança e da pequenez, da fragilidade do ser humano. Se nós lemos outros salmos, temos o 39, versos 4 e 6, que diz também: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Essas coisas que acontecem às vezes nos tornam mais cientes da fragilidade da nossa vida, de quem nós realmente somos. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Não sabemos o que será do dia de amanhã, não sabemos o que é da próxima hora, o que vamos viver, porque existem muitas incertezas na nossa vida, surpresas, fatores que influenciam a nossa vida. Existem uma infinidade de fatores que influenciam a nossa vida. E é interessante nós percebermos a definição de fatores é qualquer elemento que concorre para um resultado. É isso que o dicionário nos diz. Na matemática, fatores são os elementos de uma multiplicação. Ou seja, o fator 3 vezes o fator 3, vezes o fator 5, vezes o fator 4, traz um resultado 180. São elementos que, quando multiplicados, trazem um resultado. A nossa vida também está cheia de fatores que definem
quem nós somos, que definem o tipo de decisão que tomamos no dia a dia, que definem as situações. Se eu sou A ou tenho A e aí me acontece B, e de repente vem a pessoa lá e me diz C, e assim por diante, então isso é o resultado da minha vida. Uma soma de fatores que vão levando, que vão definindo quem eu sou, que definem o que eu vou fazer, que tipo de decisões eu vou tomar, que definem que tipos de planos eu vou ter para a minha vida. Fatores influenciam as nossas decisões. E existem muitos fatores na nossa vida. O primeiro deles, e o maior de todos, é o eu, o ego. Nós tomamos decisões, vivemos em função do nosso umbigo. Para satisfazer nossos desejos. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Buscamos sempre de alguma forma satisfazer o nosso eu. O que é bom para mim agora? Onde eu posso tirar proveito? Onde eu posso me enaltecer, me engrandecer? Na verdade, foi essa a raiz do pecado de Adão e Eva. Colocarem o seu próprio desejo acima das ordens de Deus, de não comerem o fruto. Bom, a família é um dos fatores que influenciam na nossa vida. Nós investimos tempo, fazemos esforços, tomamos decisões, levando em conta as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta. Procuramos o bem-estar delas, acatamos seus desejos particulares, bens e riquezas. O ser humano quer ter mais e mais, e quando tem mais e mais, ele também quer proteger esse mais e mais, e as pessoas, todos nós queremos sempre ter alguma coisa para chamar de meu. Não somente minha esposa, meu marido, mas meu carro, minha casa. E nós tomamos decisões, planejamos, vivemos a nossa vida, levando em conta esse fator também. Quando nós temos bastante bens e riquezas, vêm as preocupações, como vamos cuidar de tudo isso. Aí fazemos seguros, tomamos decisões para guardar essas coisas. E até, algo interessante, as nossas preocupações, quanta montoeira de coisa a gente guarda em casa, achando que, talvez um dia eu vou precisar disso. Tomamos decisões, vivemos a nossa vida, levando as nossas preocupações como um fator muito importante do resultado da nossa vida. Conforto e lazer, gastamos muito tempo e dinheiro procurando mais conforto, gastamos muito tempo com entretenimento. Nossa busca por poder, de querer mostrar quem manda, nossa vanglória, querer mostrar quem somos bons, e para mostrar isso nós tentamos sempre adquirir alguma coisa a mais, mostrar talvez para outra pessoa que nós somos bons e falamos coisas. São fatores que influenciam a nossa vida. Nossa saúde é um dos fatores que influenciam a nossa vida. E aí já partimos para um lado que nós não temos muito controle. Tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental. Quando estamos saudáveis, fazemos certos tipos de planos, certos tipos de decisões. Assim que chega uma doença, assim que percebemos que nós temos algum problema talvez também psíquico, medos, manias, vícios, isso muda o nosso jeito de viver, nossa maneira de tomar decisões nas nossas vidas. Dinâmicas da natureza, como a natureza se move, muitas vezes somos surpreendidos, e a partir de hoje, as pessoas de Marechal Cândido Rondon vão começar a tomar decisões diferentes quanto à sua maneira de pensar, a sua maneira de ver o tempo, a sua maneira de construir suas casas. O preço dos seguros provavelmente vai aumentar, o valor dos imóveis pode ser que caia. E nós começamos São fatores que influenciam na nossa vida. Eu espero que vocês estejam entendendo aos poucos onde eu quero chegar. As outras pessoas influenciam a nossa vida, né? Pode ser que resolva um rapaz pegar o carro do pai sem habilitação e sair andando rápido aqui e atropelar o meu filho aqui na frente
da igreja. Isso vai mudar a minha maneira de ver as coisas, de tomar decisões, vai mudar a minha vida. Estamos dependentes do livre-arbítrio dos outros. O sistema social em que vivemos, que dita as regras de como nós devemos nos vestir, como devemos viver, como devemos falar, influenciam na maneira que nós somos, influenciam nas decisões, nos nossos planos. Todos esses fatores e muitos mais outros, são alguns só para exemplificar. Eles são fatores que influenciam nas decisões que tomamos, nos nossos planos, nas nossas aquisições, nas nossas ações em geral. E elas refletem, de alguma maneira, também quem nós somos. O problema é que existe um fator que muitas pessoas não levam em conta enquanto estão vivendo, tomando suas decisões, que é o fator Deus. Vamos ler Tiago 4, 13 a 17. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago está falando aqui sobre os planos que nós fazemos, influenciados por aquela série de fatores que eu comentei antes, e que muitas vezes, nesses planos todos que fazemos, nós não levamos em conta Deus. E uma das coisas que nós devemos estar sempre cientes é que Deus tem a sua vida em nossas mãos, em suas mãos. Ele tem as nossas vidas em suas mãos, e se Ele quisesse, Ele pagaria com todos nós. Nossa vida está em suas mãos. Mas o interessante é que, na maioria das vezes, as pessoas lembram desse fator somente quando o bicho pega. Somente quando vem o tornado, somente quando vem a briga, a separação em casa, somente quando vem os problemas, somente quando vem as coisas más da vida, daí, tenho que lembrar de Deus. E daí lá vão as pessoas para a igreja, elas oram, pedem orações. Daí Deus é um fator que elas levam em conta em suas vidas. Ainda bem que essas pessoas vêm para Deus nesses momentos. Ainda bem que eu sou assim e muitas vezes também venho mais perto de Deus nesses momentos. Mas eu creio que Tiago não está somente falando nesse aspecto aqui nesse texto. Quando nós lemos isso, nos dá a impressão que Deus é o estraga-festa sempre. Você tem que prestar atenção em Deus nos seus planos, porque amanhã Ele pode vir e acabar com você, Ele pode vir trazer alguma coisa que vai detonar com a sua casa, Ele pode vir fazer alguma coisa que você não vai gostar. E se nós lemos com atenção o versículo 17... Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago não está simplesmente falando: olha, pode ser que a vida de vocês é incerta, mas ele está falando: vocês, seres humanos, ou nós, seres humanos, fazemos planos, vivemos fazendo planos, levando muitos fatores em consequência. E é importante que nós façamos planos levando em conta Deus. E com o versículo de baixo ele diz: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. É que Tiago não está se referindo somente às incertezas, aos empecilhos, às surpresas da vida, mas ao
quanto nós estamos observando da lei de Deus, dos princípios de Deus, dos nossos planos. Deus está sendo um fator do nosso planejamento de vida, das nossas decisões, enquanto vivemos. Estamos levando em conta os seus mandamentos. Ao fazer o nosso planejamento financeiro, deixamos alguma reserva para ajudar o próximo? Ao fazer os nossos planos de vida, do tempo, dos nossos relacionamentos, planejamos colocar em prática o perdão de Deus? Planejamos deixar de mentir? Planejamos ser fiel ao nosso cônjuge? Talvez vocês devem estar pensando, mas o que ele está falando lá? Tem tantas pessoas que nunca planejaram ser fiéis ao seu cônjuge. Nunca decidiram, eu vou ser fiel ao meu cônjuge. Talvez disseram isso aqui na frente, mas, bom, se alguém me der uma piscadinha, vamos ver no que vai dar. Nunca tomaram uma decisão no coração de levar Deus em conta, de levar os princípios de Deus em conta. Você já fez seus planos levando a honestidade em conta em todos os seus negócios? É muito fácil nós nos voltarmos para Deus quando acontecem coisas ruins, e é bom que nós nos voltemos, mas quando então a vida está seguindo o seu planejamento, estamos colocando Deus nesse planejamento? Não me refiro somente a vir na igreja, isso também faz parte, mas estamos colocando os mandamentos dele, os princípios divinos, estamos levando essas coisas em conta, enquanto trabalhamos, enquanto planejamos as coisas da nossa vida. Nós percebemos que Tiago não é averso, ou não está contra fazer planos, mas nos questionando, vamos fazer planos? Então vamos fazer planos para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus, levando Deus em conta. Isso me lembrou um texto de Jesus, de Mateus. Esse texto até fiz um pequeno devocional sobre ele no nosso envelope dos dízimos. E quem lê o devocional que vem no envelope dos dízimos aqui, só para eu saber se a gente está jogando papel fora ou a gente pode economizar esse papel para... Ok. Jesus, certa vez, estava falando justamente sobre esse tema que tanto ocupou a nossa mente essa semana, a fragilidade da vida, as preocupações da vida, no que estamos investindo tempo, no que estamos investindo nossos recursos, o que devemos realmente levar de importante dessa vida. E ele vem a esse exemplo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quando nós lemos essas palavras de Jesus, a primeira coisa que nos vem em mente é que nós devemos fazer distinção de tesouros. Que Jesus está falando, existem os tesouros da terra, as joias, os carros, os celulares, que hoje em dia são preciosos, pelo preço deles. Essas coisas são tesouros da terra. Não invistam tanto tempo, tanto pensamento, tanto
tanta coisa nessas coisas da terra, mas invistam nas coisas, né, do céu, nas coisas que são boas, tipo a amizade, no seu próprio caráter, na família, amigos, amor, confiança. Mas se nós lermos mais atentamente, nós vamos perceber que Jesus não está fazendo distinção de tesouros, mas Ele está fazendo distinção de cofres. Existem os tesouros na terra, os tesouros nos céus. Ou seja, existe um cofre aqui na terra, existe um cofre nos céus. E os seus tesouros, aonde você está guardando? Como podemos guardar tesouros nos céus? Nos parece isso um pouco impossível. E Jesus explica isso usando uma analogia comum da tradição rabínica judaica, que fala sobre os olhos bons e os olhos maus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Segundo a tradição rabínica judaica, os olhos bons eram sempre uma expressão para falar sobre a generosidade, para falar sobre os olhos iluminados, que sabiam incluir o próximo aonde estavam enxergando. E os olhos maus eram os olhos egoístas, que sabiam olhar somente para dentro de si, escuros, olhos da avareza, olhos da indiferença, olhos que não conseguiam enxergar nada mais além de si mesmos. Quando nós falamos em incluir Deus em nossos planos, estamos falando também de incluir o nosso próximo nos nossos planos. Tudo que nós fazemos, planejamos somente pensando no nosso próprio ego, são tesouros retidos, onde a traça e a ferrugem vão deixá-los estragados. Mas todo tesouro em que nós depositamos no nosso próximo, esses são tesouros que são depositados no céu, porque eles estão abençoando a vida do próximo, eles estão fazendo uma diferença neste mundo. Queremos aprender a colocar Deus nos nossos planos. Devemos saber que devemos fazer o bem, senão, se somos omissos nessa parte, estamos cometendo pecado. Devemos estar cientes da nossa fragilidade como seres humanos. Devemos viver na consciência de que o amanhã pode mudar de uma hora para outra. De tudo aquilo que nós lutamos e brigamos hoje, pode não ter sentido nenhum amanhã. Se aquilo por que nós estamos lutando e brigando são tesouros terrenos. Quero encorajar a cada um de nós a viver conscientes da presença e da vontade de Deus. Colocar a Deus e o próximo na equação da nossa vida. Colocar nossos tesouros no cofre dos céus. Especialmente nessa situação que nós vivemos em nossa cidade nos últimos dias. Que nós possamos ser ativos. Quem sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Sermos ativos e talvez procurar pessoas que precisam da nossa ajuda, que estão precisando do nosso tesouro. Eu não digo agora somente dinheiro, também faz parte, mas também de mão de obra, de tudo que é necessário nesse momento. Possamos ajudá-las financeiramente, manualmente, no que for do nosso alcance. Mas que isso não seja somente agora. Que esse tipo de atitude não venha a ficar esquecida daqui 2 semanas.
servir vale como um planejamento de vida, ele deve estar incluso na nossa forma de viver. Ter um planejamento de colocar os nossos tesouros nos céus, investindo com generosidade, incluindo o próximo na nossa vida. Não somente agora, porque muitas vezes no ser solidário, no querer o bem para o próximo, nós agimos assim como os descrentes em relação a Deus. Quando o bicho pega, daí eles vêm para Deus. Quando o bicho pega, daí nós sabemos ver o próximo. Mas ser sistemáticos e colocar isso em nossos planos, o próximo nos nossos planos, aí nós nos esquecemos e nós nos tornamos iguais aos descrentes. Minha oração é que nos fatores da vida, do eu, da família, do próximo, do meu trabalho, do meu dinheiro, Deus e subtendido aqui o próximo, possam estar colocados nos planos da nossa vida. Que a vontade de Deus venha a ser um fator importante nos nossos planos. Amém. Vamos orar ainda juntos. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor que é sem medida e que nós podemos ser teus filhos e num momento também como esse que a nossa cidade passou, ter esse sentimento de que tu nos amas, de que fomos protegidos, mas também de que tu queres falar conosco. E nos ajude a não sermos cristãos que olham para ti e olham para o nosso próximo somente em momentos onde não se tem mais saída, mas que nós possamos estar incluindo a ti e ao nosso próximo no nosso planejamento diário, Pai, na nossa vida. Estarmos pensando naquilo que nós podemos fazer de bem, sabendo que tu está nos controles das coisas e que nós podemos contar com a tua ajuda sempre. Em teu nome eu te agradeço e te peço que tu venhas estar acompanhando a cada vida aqui, a fazer a tua vontade. Amém.